Eu vou chamar o secretário de Saúde, já que nós estamos falando de pandemia aí e falando de descumprimento, infelizmente. Secretário, pode chegar por aqui, tem um xizinho, passar um pouquinho na frente da câmera, não tem problema não. Isso, não tem problema não. Aí. Secretário, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Primeira Hora. Bom dia, Diogo, bom dia a todos que nos assistem, sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou um pouco triste, secretário. Um pouco triste porque eu vejo a PM tendo que utilizar, inclusive, não de força física, mas de força psicológica, sabe? De juntar vários homens, de fazer uma operação padrão arrastão, coisa que seria usada contra, talvez, bandidos, para tentar desfazer festas, aglomerações, pessoas sem máscaras, pessoas fazendo tudo que não se deve ser feito e que a gente tem batido tanto em termos de orientação. E agora a Guarda Municipal encaminhando casos para o Ministério Público. Eu penso que é o seguinte, se a morte não assusta as pessoas, o que mais que pode assustar, secretário? Exatamente, Diogo. Nós temos visto aí nos últimos dias as nossas forças de segurança gastando grande parte de seu tempo, tanto Polícia Militar quanto Guarda Municipal, para tentar conscientizar o cidadão que nós estamos em meio de uma pandemia. Hoje nós estamos exatamente a 90 dias de pandemia do início, né? Foi 16 de março o nosso primeiro caso, hoje 90 dias e as pessoas ainda não são todas, evidente, não se deram conta da gravidade que é isso. Infelizmente, a gente tem recebido muito relato nos últimos dias de aglomerações, de festas, de atividades que não são essenciais e são justamente essas atividades que vão colocar em risco todo esse trabalho duro que foram feitos aí nesses 90 dias, no sentido de organizar o sistema de saúde para atender a população. A gente tem falado isso há algum tempo, que os meses de junho e julho seria o maior estresse no sistema de saúde. E nós temos observado que os números de casos estão crescendo diariamente, isso era esperado, isso é dentro de um processo natural de uma doença em que as pessoas não têm ainda imunidade, então todos nós estamos suscetíveis à infecção do novo coronavírus, mas as medidas de segurança, elas devem ser mantidas e até intensificadas nesse momento. Porque todo ano, quando chega o inverno, nós já temos o sistema de saúde com um acréscimo de 20% a 30% da sua demanda natural, por conta das outras síndromes respiratórias, dos vírus das influenza, pneumonia e vários outros. E esse ano nós vamos ter o coronavírus, ou seja, nós vamos ter aí um ingrediente a mais para que a gente tenha condição de lidar. Preparamos uma estrutura hospitalar muito adequada. Nesse momento nós já temos 96 leitos de UTI funcionando exclusivamente para coronavírus. Até o mês de julho vamos chegar a 140 leitos, mas isso não vai ser suficiente se cada um de nós não fizermos a nossa parte. Esses números são para atender a regional inteira, que são o quê? 21 municípios. Na verdade, os 50 leitos que a Prefeitura contratou no Hospital do Coração são somente para os pacientes de Londrina. É evidente que numa necessidade extrema, nós não vamos olhar o comprovante de residência do cara para decidir se ele vai ou não para um leito de UTI, mas a princípio são para a cidade de Londrina. Tá. E os do HU aí para toda a região. Tá, para a corona então. Olha, eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer agora. Entenda bem. Eu não vou entrar na onda de alguns veículos de comunicação que espalham o caos a qualquer custo, repassando informações extremas, focando apenas nas informações extremas, para quê? Para criar um caos generalizado. Eu não vou entrar nessa onda. Mas o fato da análise que a gente vai fazer agora não indicar uma situação de fechamento, de lockdown, não significa que você pode fazer uma festa na sua casa, onde todo mundo fuma tudo que tiver lá, aquele narguilé, onde todo mundo não usa máscara. Não significa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente não está em lockdown agora, é porque a gente está usando máscara e a gente não está se aglomerando. Se a gente se aglomerar e não usar máscara, se o comerciante não respeitar as normas impostas, é lockdown. Lockdown é o quê? É em casa, meu irmão. Colocou o pé na rua, a polícia chega e está fazendo o quê? Volta para casa ou vai ser preso. Então, não confunda uma coisa com a outra. Eu vou trazer aqui dois números, vou pedir para o secretário de Saúde do município de Londrina repassar a análise dele, não é mais do Diogo agora. Até então era eu que estava fazendo a análise, agora é o secretário de Saúde. É um cara que desde o começo eu tenho acompanhado o posicionamento, desde o começo lutou muito pelo fechamento do comércio e inclusive pela permanência do fechamento. Depois de um tempo é que o secretário foi vendo e foi flexibilizando. Mas se tem alguém pensando em prevenção dentro daquela prefeitura mais do que ninguém, é o secretário.
E é ele quem faz o prefeito ficar atento também com alguns números. Então, vamos lá, vou repetir. Não espalhar o caos ou mostrar uma situação ainda sob controle não significa que está liberado para fazer tudo o que você quiser. Se você fizer tudo o que quiser, é lockdown, fecha tudo. E daí acabou a economia da cidade, vai tudo para o beleléu. Vamos lá. Tivemos um número elevado de mortes, secretário. Nós tivemos aí 5 mortes num dia, 5 mortes no outro dia. Deu 10. Isso ultrapassou completamente o nosso recorde. Isso significa que nós estamos perdendo pessoas por falta de leitos, por falta de estrutura da saúde pública ou não? Eu só quero acionar rapidamente a Luciane Miyazaki para trazer esses e outros números para nós, para a gente poder tentar fazer essa análise juntos, ao vivo, com muita responsabilidade aqui no Primeira Hora, tá? Muita responsabilidade. Sem falácia, sem teorias do caos, sem nada disso. Cadê a Luciane Miyazaki aí, que está pronta para a gente falar sobre isso? Daqui a pouco a Luciane Miyazaki entra então com essas informações. Vamos lá. Secretário, o fato de termos 5 mortes, isso significa o quê? Que nós atingimos o limite de capacidade de atendimento das pessoas no sistema público de saúde em relação à Covid? Diogo, primeiro, para a gente que é da saúde, é muito triste qualquer óbito, né? A gente se solidariza com a família. Todos os nossos trabalhos, desde o início, é justamente para que a gente pudesse garantir ao cidadão londrinense uma assistência de qualidade e evitar que aqui acontecesse o que aconteceu em vários outros países, em várias outras cidades, dos médicos, dos profissionais de saúde terem que escolher quem vai ou não para o respirador. E na cidade de Londrina, pela estrutura que nós montamos, nenhum cidadão ficou sem atendimento. Nós temos hoje uma ocupação de leitos de Covid, de coronavírus, de 39%, ou seja, nós temos aí 60%, 61% de leitos de UTI vazios para o atendimento da população. Esses óbitos não foram por falta de assistência, infelizmente por outras situações. Pacientes tinham comorbidades, muito deles, pacientes idosos já, e a gente sabe que é uma população mais vulnerável. A própria literatura traz que os pacientes graves de UTI de coronavírus, quando chegam em um determinado estágio, a mortalidade dela é muito maior do que a mortalidade da doença por si só, não é? Porque tem todos os outros complicadores. A pessoa já está com o sistema imunológico deprimido, já tem outras comorbidades, outras doenças de base. Então, todos esses óbitos que nós registramos na cidade, e a gente se solidariza muito com a família, não foi por falta de assistência. Todos os pacientes estiveram em UTI, tiveram acesso à equipe multiprofissional, os melhores profissionais da cidade, mas, infelizmente, não conseguimos evitar esses óbitos. Então, isso nos deixa numa situação um pouco mais confortável, quem sabe, para defender uma manutenção do comércio aberto. Porque muitos agora podem estar perguntando, se morreu 5 num dia, no dia anterior morreu mais 5, por que não fecha o comércio então? Porque não há, nesse momento, necessidade para fechar o comércio. Não há, nesse momento, necessidade para fechar o comércio. Porque há estrutura pública de saúde disponível ainda para atender. E, lógico, que eles não vão esperar lotar para fechar. Eles vão vendo a taxa de crescimento de ocupação. Então, nessa taxa de crescimento de ocupação, ainda está sob controle. Beleza, liberado para festa, liberado para abrir praça de alimentação em shopping? Não. O pouco que está aberto é justamente porque nem todos estão abertos. Vamos com a Luciane Miyazaki tentar trazer agora mais números aqui para a gente poder analisar, né, Lu? Bom dia para você, obrigado pela sua participação, como sempre. Luciane Miyazaki, você tem mais números sobre a Covid-19 para a gente poder debater aqui junto com o secretário o atual contexto da cidade, da nossa região? Olá, bom dia, Diogo. Bom dia, secretário Felipe Machado. Bom dia a todos. Pois é, agora, hoje, 3 meses, 90 dias desde o primeiro caso de coronavírus em Londrina, registrado no dia 16 de março. Chegamos, então, ao número de 855 casos confirmados. Lembrando que no boletim do último domingo eram 795. E aí, como o secretário já deve ter comentado, tivemos aí 50 mortes registradas, mais uma vez, pelo segundo dia consecutivo, 5 mortes registradas aí por coronavírus em Londrina. Alguns casos aí foram no dia 11, 2 casos no dia 14 e 2 registrados ontem.
Mais sobre os números, temos 550 pessoas já curadas de coronavírus, 204 aguardando resultados de exames, 4.034 exames descartados. Bom, o secretário deve falar da ocupação das UTIs, né? Desses pacientes, temos 21 em UTI, 19 em enfermaria, 215 em isolamento social. Bom, sobre as 5 mortes registradas, uma mulher jovem de 36 anos, um homem de 86 anos, outro homem de 77, mais um homem de 85 anos e, olha só, um homem de apenas 30 anos de idade. Diogo, todas essas 5 pessoas tinham comorbidades, ou seja, outras doenças pré-existentes. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar sobre os casos de coronavírus na região. Até já. Muito obrigado. Larissa, tem como colocar o gráfico, por gentileza, da ocupação dos leitos agora? Aquele redondinho, Larissa, redondinho, que tem lá a UTI, que tem os outros, por gentileza, se puder colocar, só para a gente poder analisar aqui com o secretário. Enquanto isso, no facebook.com/Tarobá Londrina, muita gente fazendo muitas perguntas, entre elas o Diego está perguntando o seguinte, não é o Diego, tem o Rafael Deat Cult está perguntando aqui, morreu ontem um jovem de 26 anos, vocês não vão falar? Na verdade, é 30 anos. Nós divulgamos com 26, depois corrigimos. É um óbito do dia 11 de junho, um paciente que estava internado, infelizmente veio a óbito, mas ele tinha 30 anos. Então, está aí a informação, viu, Rafael? Foi divulgado 26 e depois corrigido para 30, tá? Que era a idade correta. É por isso, não é uma morte que está sendo camuflada, não. Porque tem muita teoria da conspiração agora também. Muita gente procurando motivos escusos, gente criando neuras. E quer ver? Tem um aqui que eu gosto de falar porque eu não fujo da raia. E não adianta escrever no Facebook achando que o Diogo não vai ler ou não vai ter coragem de falar. Eu falo o que você falar de mim, porque foi você que falou. Só que você vai ter que arcar com as responsabilidades do que você falou. Porque aqui não tem moleque, não, e a gente tem que deixar de ser irresponsável quando se trata desse assunto. Esse negócio de fake news está acontecendo muito graças a nós mesmos que divulgamos e propagamos informações falsas. Por exemplo, o Marcelo, a Tarobá mente muita coisa errada, eles apoiam a CIL que não está nem aí, os funcionários não fazem nada, só querem encher o bolso de dinheiro. Esse prefeito Belinóquio é mentiroso. Então, primeira coisa, Belinóquio é campanha política. Quer fazer campanha política, se candidata a alguma coisa, vem para o debate aqui, você vai fazer campanha política na hora da campanha política. Quer falar mal do prefeito? Você tem o direito de falar mal, ele é uma pessoa pública, mas fale com argumentos. E não envolva a TV Tarobá e muito menos eu, tá? Fala para mim uma coisa que a gente está falando de errado aqui, com argumento, vai, de quem tem cérebro. Aquela coisa que você tem na cabeça e que Deus te proporcionou para poder racionalizar um pouco antes de abrir o comedor de lavagem. Vamos lá? Vamos lá? Então vai lá e fala um argumento, uma informação mentirosa, um dado errado que a gente está analisando aqui. Pelo amor de Deus, me respeita. E pode colocar isso no Facebook e onde mais você quiser que eu vou rebater sempre. Porque não tem moleque, não. Pelo amor de Deus, fazendo o maior do salseiro, gastando o maior do tempo aqui para tentar entender os números. Ocupação geral, 48,52. UTI, tem mais um gráfico. Próximo, Larissa. Enfermaria, 46,54. 46% da enfermaria ocupado, tá, no número adequado. UTI adulto, 53 ocupados, secretário. Passou um pouco do limite. Essa UTI aí, Diogo, lembrando que são todas as UTIs, não só as de coronavírus, né? Entendi. Mas ainda é um número bastante confortável em relação a vários outros municípios, não Entendi. é? Nós temos aí 262 leitos, dos quais 53% aí estão ocupados, ou seja, mais de 100 leitos de UTI à disposição da população. E essa neopediátrica? Essas são as UTIs infantis, que normalmente é por outras doenças. Essa aí nós temos 59 leitos e está com 70% aí da ocupação. Isso é mais ou menos o padrão da UTI neo e pediátrica, porque nós somos referência para uma grande região de saúde. São quase 100 municípios que mandam pacientes para cá. Secretário, essas 5 mortes não são de pessoas que morreram nas 24 horas. Não, são óbitos que nós divulgamos nas últimas 24 horas, mas não necessariamente eles ocorreram nas últimas 24 horas. É bom ressaltar isso. Isso, teve óbitos, inclusive, do dia 11 de junho, isso, que a gente recebeu a declaração de óbito atrasada e aí a gente divulgou. É muito importante isso que você falou, Diogo, é essa questão das fake news. Não é os trabalhos que estão sendo feitos pela Prefeitura, a imprensa tem colaborado muito,
é justamente para que a gente dê a transparência total a esse processo. E é muito ruim, nesse momento, essas fake news que a gente ouve, que a gente acaba tendo que enfrentar. A não ser o desafio do coronavírus, a gente ainda tem que perder o tempo enfrentando essas fake news, de gente falando bobeira, e isso acaba atrapalhando muito o nosso trabalho. Muito bem. Secretário, algo importante que eu deixei de perguntar nessa fase, nesse processo agora, que o senhor queira falar para os telespectadores? Diogo, acho que é só reforçar isso que você falou. Nós estamos em um cenário relativamente tranquilo, mas isso não nos permite relaxar. Isso. Esse processo é muito dinâmico, isso se altera muito rapidamente. Basta uma ação que a gente adote de forma equivocada e vai colocar todo este processo que foi construído a duras penas, com sacrifício de muitas pessoas, até do próprio empresariado londrinense, que ficou aí 30 dias fechado, com suas atividades suspensas. Isso pode ser colocado em risco se as pessoas não entenderem que a pandemia não passou. Muito pelo contrário, agora nós entramos nos meses de maior estresse. O mês de junho e o mês de julho vai ser os meses de maior estresse, de maior número de casos, de maior número de pessoas internadas, porque já é normal isso em relação às causas respiratórias. E esse ano nós temos o coronavírus. Todas as medidas devem ser mantidas, as pessoas devem usar máscara, devem sair de casa para fazer somente aquilo que é essencial, que é dessa maneira que a gente vai conseguir compatibilizar toda a atividade econômica da cidade, que é muito importante, mas também com a atividade de saúde. A nossa capacidade de leito, por mais que a gente ampliou muito, talvez a cidade que mais ampliou no Paraná, se a população, se nós não nos cuidarmos, não tomar as medidas adequadas, isso não vai ser suficiente. E lembrando sempre, olha, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho comorbidades. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu pegar a Covid-19, eu tenho medo, por causa de histórico de cirurgias, problemas respiratórios e um monte de coisas que, com a Covid, então assim, ninguém está aqui colocando a vida em risco para ver o comércio, encher o bolso de grana, para ver o empresário ficar rico. Não, são medidas pensadas, medidas inteligentes. Porque se você não mata pela Covid, você pode matar pela economia. E o que está tentando encontrar é o equilíbrio disso, não colocando a vida em risco. Porque se você parar para analisar até agora, nenhuma vida foi colocada em risco por causa da flexibilização do comércio. Isso seria verdade se nós não tivéssemos leitos disponíveis. Mas nós temos. Mas para ter leito disponível e o comércio ficar aberto, você não pode relaxar. Secretário, o pico da doença realmente fala muita coisa. Foi em maio, junho, julho, agosto, quando vai ser isso daí? Diogo, é bastante complicado a gente fazer previsão diante desse cenário. O que a gente espera é que em junho e julho sejam os meses de maior estresse, para em agosto a gente entrar naquele platô, que é a estabilidade, e começar a cair. Então, tudo indica que de agora até o final de julho vai ser os meses de maior dificuldade que nós vamos enfrentar. Então, vamos nos cuidar. Inclusive, o próprio Conselho Regional de Medicina emitiu uma nota fazendo esse alerta.